Senhor presidente, eu venho à tribuna para falar a respeito de importantes dados que foram divulgados no dia de hoje pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Estudo esse, senhor presidente, e dados esses muito importantes e que tiveram e têm como base os dados do PNAD, que representam uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. É muito importante, senhor presidente, para que não fiquemos aqui fazendo apenas discursos de opiniões, senadora Regina, que a gente possa calçar as nossas opiniões ditas dessa tribuna com os dados reais. Isso é muito importante, porque contra os fatos, já diz o velho ditado, não há argumentos. Então, veja, essa casa aprovou, lamentavelmente, com uma forte oposição nossa, das mulheres principalmente, a reforma trabalhista. E o que disseram é que a reforma trabalhista seria muito boa, inclusive para os trabalhadores, que ela ampliaria o nível de empregos no Brasil. Aliás, tem gente que diz e continua repetindo até hoje que em determinados momentos o trabalhador tem que escolher ou pelo direito ao trabalho ou pelos seus direitos que tem no mundo do trabalho. Portanto, para garantir o seu emprego, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que abrir mão dos seus direitos. Eu penso exatamente o contrário disso. Eu acho que quando a gente vive crise, quem tem que pensar em diminuir ganhos são os patrões, são os empresários que têm lucros astronômicos e não aqueles que vivem de uma forma muito difícil, aliás, sobrevivem com os salários minguados que são estabelecidos no nosso país. Mas vamos lá, o que é que divulgou o IBGE no dia de hoje, os estudos? É que a informalidade vem crescendo de forma assustadora no Brasil. O país tinha 37,3 milhões de pessoas trabalhando sem carteira de trabalho assinada. Isso e no ano de 2017, 34 milhões, o que significa 1,7 milhões a mais do que no ano de 2016, quando o Brasil tinha 35,6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras trabalhando sem carteira de trabalho assinada, ou seja, um crescimento significativo. Essa reforma trabalhista, ela serviu para isso. Ela serviu para jogar o trabalhador na informalidade ainda de forma mais significativa do que nós temos hoje. 37 milhões e 300 mil pessoas, representa quase 41% de todo o trabalhador ativo de nosso país. Ou seja, nós que vínhamos diminuindo a informalidade de forma segura, hoje estamos vendo um momento inverso. Um momento em que o número de trabalhadores que atuam na informalidade é crescente. E isso passa a ser legal, porque a reforma trabalhista ela instituiu novos instrumentos de contratação que levam o trabalhador à informalidade. Por exemplo, a reforma trabalhista legalizou o trabalho do autônomo, exclusivo e contínuo. Então, isso é muito grave. Ainda tem gente que diz que a reforma, aliás, tem gente não, Ontem, veja, senhoras e senhores, numa reunião com parlamentares, o presidente eleito Jair Bolsonaro foi quem disse que a reforma trabalhista já está rendendo bons frutos, que foi muito importante, mas tem que aprofundá-la. E quando ele diz que tem que aprofundar a reforma trabalhista, ele quer dizer que tem que tirar mais direito dos trabalhadores. E o que ele levanta para considerar, o exemplo que ele levanta para considerar a reforma trabalhista como uma reforma positiva é o quê? A diminuição do número de reclamações de processos abertos na Justiça Trabalhista. Ora, senhoras e senhores, companheiros e companheiras, diminuiu, isso é fato. Agora, por que diminuiu as reclamações?
porque a reforma trabalhista impõe ao trabalhador pagar as custas judiciais caso ele perca o processo. E qual é o trabalhador que vai ter dinheiro para pagar as custas judiciais? E isso é algo que ainda está no Supremo Tribunal Federal, porque sua constitucionalidade foi questionada, porque a Constituição brasileira ela é muito clara quando garante a pessoa sem condições de ter acesso gratuito à justiça. Garante, então, é um item inconstitucional que foi aprovado. Mas veja, não paramos aí. Apesar do número de trabalhadores estar na casa de 37,3 milhões atuando na informalidade, em alguns setores esse número é muito maior. Está aqui o exemplo citado e estudado pelo IBGE, divulgado pelo IBGE. Na agropecuária, homens que trabalham na agropecuária, ou seja, no setor primário, 66,8% atuam na informalidade. E as mulheres que atuam nesse setor, 75,5% das mulheres não têm registro de carteira assinada. Portanto, não tem nenhuma proteção social, nenhuma. E isso faz com que a crise da previdência social, a previdência pública, seja aprofundada. Porque quanto maior o número de trabalhadores na informalidade, menor o número daqueles que contribuem para a previdência social. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, aliás, isso é perigosíssimo. E diante desses fatos, o que a gente escuta ainda dizer? O presidente eleito que é preciso dizer que é preciso aprofundar a reforma trabalhista e dizer que é muito difícil ser patrão no Brasil. Eu até acho que é muito difícil ser patrão no Brasil. Agora, certamente, mais difícil ainda é sobreviver sendo trabalhador nesse país. Trabalhador que se expõe a uma jornada exaustiva de trabalho e ainda recebe um salário mínimo que se quer dar para fazer frente às suas necessidades e às necessidades das suas famílias. É isso que está acontecendo no Brasil, mas não. A preocupação do presidente eleito é com os patrões. Os trabalhadores, a ele não interessa se tem direito ou se não tem. E para quem fala que a carga tributária, a carga de taxas que incide no valor do salário, porque isso é fato. Enquanto um trabalhador ganha um salário mínimo, o patrão paga muito mais do que isso. Teria outras formas de diminuir essa carga que não fosse atingindo o direito dos trabalhadores. E uma das formas, senadora Thaíde, sabe qual é? Tirar, por exemplo, acabaram o imposto sindical dos sindicatos dos trabalhadores, mas não acabaram o imposto patronal. Não acabaram o imposto patronal. Olha só, e ainda somos obrigados a dizer que a gente vive um momento da mais profunda democracia, onde não existe dois pesos e duas medidas. Isso não é verdade em todos os aspectos, inclusive nisso. Beneficiam o patrão por um lado para prejudicar o trabalhador por outro. Acabou a reforma, repito, acabou a contribuição sindical dos trabalhadores, mas não acabou a contribuição sindical dos patrões, que recolhe 1,5% na folha de trabalho para manter o sistema S, cuja fiscalização, em Vossa Excelência, é o maior crítico, cuja fiscalização é precária, cuja prestação de contas o Brasil e muito menos os trabalhadores conhecem. Então eu pergunto, é justo acabar com o imposto sindical do trabalhador e da trabalhadora, mas manter esse mesmo imposto para o patronato? É claro que não é. Então, isso tudo é extremamente lamentável. Aliás, nós vivemos um momento em que as verdades são ditas, mesmo sem nenhuma base na realidade, verdades entre aspas, elas são vendidas e passam como verdade. Uma dessas questões diz respeito a que a justiça está agindo de forma imparcial. Isso não é verdade. Em muitos casos há parcialidade, sim. Eu vou pegar um exemplo. Um dos ministros já escolhidos pelo presidente eleito, deputado Onyx Lorenzoni, que, aliás, coordena a equipe de transição, ele reconheceu que recebeu caixa 2 da JBS, mas pediu desculpas, ou seja, um réu confesso. Aí vem o outro ministro já escolhido, futuro ministro da Justiça,
ex-coordenador da Lava Jato como juiz, diz o que diante disso? Que não tem problema porque o deputado pediu desculpas e que não havia provas e o seu inquérito foi arquivado. O seu inquérito foi arquivado. Mas o que é que está acontecendo agora? O ministro Fachin abriu um novo inquérito contra esse mesmo deputado Onyx Lorenzoni. Não por aquele crime, porque aquele processo foi arquivado, mas pelo recebimento de outro Caixa 2. Então, veja, para alguns, basta pedir desculpas que é perdoado. Tem o seu inquérito arquivado, enquanto outros são condenados, pagam pena, sem ter uma prova sequer contra si. E aqui eu me refiro ao presidente Lula. Não adianta, ninguém pode ser condenado por suposição, de forma genérica, não. A pessoa, para ser condenada no Brasil, ela precisa ter a prova do crime cometido. Do contrário, não. Então, eu lamento muito, agora, repito, o que tenho dito com muito cuidado todas as vezes que ocupo essa tribuna. Mesmo assim, senhor presidente, eu torço para que o Brasil dê certo. Eu torço, porque quem mais sofre com a crise é o trabalhador e a trabalhadora. São aqueles que estão perdendo não só seus empregos, mas estão perdendo os seus direitos. E repito, esse governo eleito mantém a pauta equivocada, porque pretende superar a crise prejudicando o mais fraco, prejudicando o mais necessitado. Então, eu espero que haja lucidez para que reformas atinjam não aqueles que mais precisam da mão do Estado, mas atinjam aqueles que podem dar mais. E o exemplo disso é o sistema financeiro. Eu questiono aqui e faço um desafio. Vamos olhar o balanço dos bancos nesses últimos 5, 10 anos. Qual foi o banco que teve prejuízo? Nenhum. Todos lucros crescentes. Mas em relação a esses, nenhuma medida é tomada. Nenhuma, absolutamente nenhuma, senhor presidente. Obrigada.